Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quero já agradecer ao pastor Marcos por mais essa oportunidade e, acima de tudo, a Deus, né, que nos deu a vida e nos chamou para isso. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu acho que eu falei para minha esposa que vou começar a comprar mais ternos, irmãos. Porque eu falei, segura esses daí que eu vou fazer regime. Eu não vou comprar terno para perder. Mas eu já estou 2 anos, pastor, esperando para comprar terno. Eu acho que eu vou desistir desse negócio. Mas eu estou tentando cortar o refri também, viu, pastor? Estou sendo ministrado pelo pastor Marcos, fazendo uns encontros para tratar a dependência da Coca-Cola. Meu Deus. Atos capítulo 20, versículo 2 a seguir. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos por 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para participar ou para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo mancebo ou jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou tentar ser bem breve na exposição dessa palavra, e tentarei também falar de modo bem simples. É uma reflexão que eu fiz há um tempo atrás com os irmãos em Laranjeiras. E hoje orando, ontem orando, antes de ontem orando, essa palavra ficou viva dentro do meu coração. E eu acho que quando uma palavra de Deus está acesa dentro do teu coração, eu creio assim, que é porque Deus quer falar com pessoas, que Deus quer orientar pessoas. O texto que nós estamos aqui refletindo, pensando, analisando, é um texto que fala de uma das viagens missionárias de Paulo, das suas últimas viagens, quando com seus companheiros ele vai visitando cidades da Grécia.
E num determinado momento eles passam por uma cidade e ficam ali por 7 dias. No último dia, ele teria que partir. Teria que pegar um navio logo pela manhã. Mas antes de partir, ele queria se reunir com os irmãos para participar da Santa Ceia. Exatamente, para participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que era o primeiro dia da semana e eles estavam reunidos para partir o pão. Estavam lá numa reunião. E já era o finalzinho da tarde. Era o finalzinho da tarde, já quase o início da noite. Eles estavam num lugar, num cenáculo, numa sala, né, onde tinham vários utensílios próprios, propícios para uma ceia, para uma cerimônia como essa. E a casa estava cheia. O espaço estava cheio. A igreja, os convertidos, os salvos em Cristo, estavam lá. E Paulo começou então a falar das suas viagens, dar o testemunho do que o Senhor tinha feito nas viagens. Ele começa a contar a manifestação gloriosa de Cristo através dos milagres, das libertações, a salvação, as igrejas que haviam sido implantadas. Paulo vai contando isso e ao mesmo tempo que ele conta, ele vai pregando o Evangelho. Ele vai alimentando o coração daqueles irmãos com a palavra viva, a palavra de Deus. E estava todo mundo lá, reunido. De repente, esse é o texto do sentido literal que eu estou falando. O que realmente aconteceu ali. A Bíblia nos relata, Lucas, escrevendo Atos, nos relata que um jovem, um mancebo, não se sabe qual idade, não fala da sua idade. Mas era um jovem, um moço, sentindo sono, com sonolência, porque o discurso de Paulo era extenso. Com sonolência, ele se retira um pouquinho do meio dos irmãos, ele vai se afastando, lava o rosto, esfrega a mão no rosto. Isso aí, essa parte da mão no rosto a Bíblia não dá esses detalhes, quem está dando esses detalhes sou eu agora, porque imagino que todo ser humano é igual e quando a gente sente sono, é isso que a gente faz, na é verdade? A gente esfrega as mãos no olho, coça, levanta, se mexe para tentar espantar o sono, e ele vai se afastando. Um sono danado daquele moço. Ele vai se afastando do pessoal, e o pessoal, todo mundo lá prestando atenção no que Paulo está falando, fixo para aquilo que Paulo está pregando, e ele vai se afastando, ele está com sono. E aí ele pensa, eu com esse sono todo não consigo me concentrar, vou sentar nessa janela. E era o 3º andar. E ele senta na janela. E quando ele senta na janela, com muito sono ainda, diz a narrativa bíblica que ele se desequilibra. Preste atenção, ele se desequilibra e cai. Cai para onde? Para fora. E quando ele cai para fora, a queda é longa, no 3º andar, ele se esborracha lá embaixo. Se quebra todinho lá embaixo. O pessoal fica assustado, há um alvoroço, e agora o menino caiu, o moço caiu, e agora o pessoal, a família desesperada, os pais, descem lá para baixo, vamos ver o que aconteceu, saem para fora, descem as escadas correndo, era o 3º andar, e chegam lá e vê um menino morto, diz o texto. Então Paulo, vendo aquilo, ele então desce também, chega até o menino, coloca as mãos sobre o menino, sobre o moço, e diz a palavra do Senhor. Que agora Paulo tem uma palavra para eles. E a palavra de Paulo é essa: fiquem em paz, não fiquem com o coração perturbado, porque o menino está vivo.
Eu fico feliz com essa palavra, porque parece que a reunião ia acabar. Parece que se o menino tivesse morrido, imagina como que ia acabar aquela reunião. De uma reunião de ceia, de despedida de Paulo, ia acabar virando um velório. Mas Jesus estava ali para trazer vida no lugar de morte. E eu quero dizer, irmãos, antes de entrar no que nós temos que falar, que o nosso Senhor, Ele ainda faz milagres. Não importa se você cai do primeiro, terceiro, quinto andar. Se você tiver que viver, você vai viver, porque a vida pertence a Deus. A Deus. Inclusive, quero até dizer para você, fique com teu coração em paz. Como diz o Evangelho, não tema o que te possa fazer o homem, porque maior é o Senhor. Ainda que alguém te ameace, ainda que alguém te persiga, ainda até que um feiticeiro coloque teu nome nas encruzilhadas, acredite, a Bíblia diz, João diz na sua epístola, que o maligno não nos toca. E eu quero só, antes de entrar, porque não é essa ainda a palavra, mas eu quero só dizer isso, que você saia daqui sabendo que o teu Jesus é o Jesus de Paulo, e Ele pode fazer muito mais por você do que você imagina. Talvez alguns pensem, agora vai ser choro. Ele entra com provisão e traz alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é essa ainda a palavra. Talvez isso foi para o coração de alguém aqui. Eu queria tratar desse texto no sentido espiritual. Eu queria fazer uma conjectura aqui, usando o texto literal, porque foi algo literal que aconteceu, mas eu queria trazer para um pensamento, uma reflexão no sentido espiritual da nossa vida. A Bíblia está relatando que eles estão reunidos na igreja. Eles estão juntos cultuando o Senhor. Igreja é chamada também de comunidade. Comunidade é a palavra que se usa para expressar aquilo que é comum a todos. Ou seja, estão todos fazendo a mesma coisa. Estão todos no mesmo propósito. Estão todos na mesma visão, na mesma comunhão. Esse é o sentido da reunião dos crentes. E estavam todos lá juntos, no cenáculo, no terceiro andar, falando do amor de Deus, prestando atenção no que Paulo estava falando, pregando, e eles estavam todos ali congregados, na presença do Senhor, dentro daquele espaço. De repente aparece esse jovem, cujo nome é Eutico, e esse jovem, ele parece que ele não consegue ficar onde todos estão. Parece que o que é comum aos outros não é comum a ele. Parece que a pregação que é interessante aos outros, essa pregação não é interessante para ele. Parece que o que para os outros causa uma admiração, para ele causa uma sonolência. A verdade é que nós tínhamos um povo reunido, mas entre eles havia um que estava com sono. Um moço que estava com sono. Sonolência, vocês já devem ter ouvido essas pregações por aqui. E eu creio que o Espírito Santo está nos falando de novo nessa manhã. Sonolência é uma coisa muito ruim. Sonolência é uma coisa que não consegue fazer com que você tenha foco. Você não consegue ficar focado. Você já assistiu uma aula numa faculdade, numa escola, com sono? O professor falando matemática,
1 mais 1 é 2, 3 mais 3 é 6, a raiz quadrada da hipotenusa e tal, triângulo das Bermudas. Daqui a pouco, triângulo das Bermudas, você já está ouvindo outras coisas, você está delirando na aula, você se cair a prova, sabe quando você tira? Você tira 0, porque você não entendeu nada, você está morrendo de sono. Professor lá na faculdade dando aula de história, dizendo então, jacobistas, não sei o que, a gente, oh meu Deus do céu, acaba logo essa aula, Senhor, tem misericórdia. Você não consegue prestar atenção. Sonolência é isso. Você não consegue focar, você não consegue prestar atenção. Sonolência também, já pensou, uma pessoa dirigindo com sono, traz risco de vida, não é verdade? Pode bater o carro a qualquer momento. Já dormi no volante, irmãos. Assim, eu durmo fácil no volante. Inclusive, irmãos, quando eu saio, se dia você sair comigo, você vai ver eu te avisando. Se eu dormir, você me chama. Olha, presta atenção em mim. Eu presto atenção na estrada, você presta atenção em mim. Porque se eu dormir, você me acorda. Então as pessoas têm que ter uma segurança imensa em andar comigo. Uma bênção. Minha esposa, ela, quando anda comigo, ela não consegue dormir. Ela dirige, ela fica assim, tá acordado? Ela faz assim, ó. Você tá acordado? Porque ela quer dormir, mas não dorme porque ela anda por causa de mim. Aí eu falo assim, claro, meu amor, claro, fica tranquilo. Sono nada. Mas é terrível, eu já dormi, já sonhei que estava vendo anjo e tal. Acho que eu estava quase indo no céu, estava saindo da pista. Aí eu acordei, eu falei, eita, o anjo sumiu, né? Mas imagine um cristão agora, entenda isso, na vida espiritual com sonolência. É por isso que tem muita gente que não consegue ficar firme na fé. Porque não consegue entender o que é que Deus está falando com ele. Deus fala e ele não entende nada. Deus fala e ele não consegue absorver nada. Porque está em estado de sonolência constante. E eu não estou aqui falando que tem uma igreja sonolenta, mas talvez tenha 1 ou 2, porque naquela reunião tinha 1 sonolento. E eu não sei se entrou alguém aqui sonolento, mas nessa manhã o Espírito Santo, e eu creio nisso, está falando que ele está trazendo você para despertar você do teu sono espiritual. Sabe por quê? Porque ele quer começar a falar para que você entenda. Ele quer começar a ministrar para que você não continue sendo um derrotado, mas se torne um vencedor. Mas para ser um vencedor, tem que entender, compreender no que é que o Senhor está falando. E só consegue prestar atenção quem está acordado. Quem está acordado, quem está dormindo não presta atenção em nada. Na hora da prova, tira 0. O que é que o sonolento faz? Primeiro, outra coisa. Não era qualquer um, era um jovem. Isso me leva a pensar. Eu não estou dogmatizando o texto, entenda só. Não estou fazendo desse texto uma doutrina. Estou tirando lições espirituais que eu encontrei nela. Que eu encontrei no texto. Fala de um mancebo, o rapaz é um jovem. O que eu penso sobre juventude? Juventude nos leva a pensar sobre o quê? Imaturidade. Sobre pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo daquilo que é importante, daquilo que é sério. E eu vou te dizer uma coisa, nada é mais sério do que o Evangelho. Nada é mais sério do que o reino de Deus. Nada é mais sério do que a tua própria alma. Nada é mais sério do que a palavra de Deus. E tem gente que não cresce nisso. Continua jovem pro resto da vida. Adolescentinho. Não entende a importância e a relevância do que a palavra de Deus nos ensina. E nessa manhã o Senhor está dizendo, não somente Ele quer tirar a sonolência da tua vida, mas Ele quer fazer você crescer na fé, na maturidade, no conhecimento e na graça. Chega! Entrou aqui menino, vai sair daqui adulto em nome de Jesus. Chega! Aí o menino é jovem, imaturo,
Sabe por que ele é imaturo? Porque uma pessoa com sono não vai sentar numa janela. Meu Deus, está com sono, gente, vai sentar onde? Na janela. É imaturidade. Ninguém com maturidade vai sentar numa janela de um terceiro andar sentindo sono. E aí ele vai e senta na janela, morrendo de sono. E a janela também tem uma outra explicação aqui de sentido espiritual. Janela não é lugar para crente ficar na hora de culto. Janela significa duas coisas: lugar de distração e lugar de indecisão. Você já pensou você sentar no culto, o pastor Marcos tivesse janela aqui na igreja, e a janela desce para a rua, e alguém falasse: não, pastor, hoje eu vou sentar na janela na hora do culto. Criança, sono, e senta na janela. E vamos dizer que fosse o terceiro andar aqui. Imagina ele sentado na janela e aqui o pastor cantando: Cristo é o melhor amigo. Essa é a minha versão. Melhor amigo, isso prova nos mostrou. E ele ouvindo o pastor cantando, o grupo de louvor cantando, e ao mesmo tempo, do lado de fora, ele dando uma olhadinha, dizendo, o gás passando: olha o gás! Olha o gás! Aí ele não sabe se escuta o óleo ou gás, se ele escuta o Cristo é o melhor amigo. Ele não tem certeza, ele está entre o gás e o Cristo é o melhor amigo. Ele fica ali, eu não sei o que eu escuto. Daí vem o grupo de louvor ministrando, né? Ó, o Senhor, tal, louvor. E ele lá ouvindo louvor, daqui a pouco passa outro carro buzinando. Ovos fresquinhos da granja, ovos, direto da granja. E ele lá, não sabe se ovo. Olha, tá barato, R$2. Isso quando não passa a menininha, tô falando pro homem agora. Passa a menininha pedalando de shortinho na bicicleta e ele: olha a menina na bicicleta. E o culto aqui. E ela também, né? No caso, passa o menininho de bicicleta. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é que cristão não foi feito para sentar em janela. Ele tinha que entender que ninguém estava na janela, só ele. O resto estava tudo lá dentro, ouvindo a palavra do Senhor, focado no que Jesus estava falando com eles. E o Eutico estava ali, distraído, indeciso, não sabe se presta atenção em Paulo, não sabe se presta atenção lá fora. Sonolência, imaturidade, lugar errado para estar. O que aconteceu? Desequilibrou. Pessoas desequilibradas na fé. Não sabe se fica dentro ou se fica fora. Ele quer ficar na janela. Não sabe se entra para dentro ou se fica lá na janela. Só que tem uma coisa: quem estava lá dentro não corria o risco de cair. Estava no lugar seguro, focado em Jesus. Janela é lugar de risco. Aí ele sentado na janela, o sono dominou de vez. E quando cai para dentro ou para fora? Você já viu alguém cair para dentro? Cai para fora, irmãos. Por isso que tem gente saindo de igreja, abandonando a fé, abandonando Cristo, abandonando a congregação, porque sentou na janela, estava em estado de sonolência, ficou num lugar de distração, indecisão. E aí, irmãos, a palavra de Deus fala de cair. A palavra cair é terrível na Bíblia. Ninguém vai para o pecado. A Bíblia diz que as pessoas caem no pecado. A Bíblia não diz que as pessoas saem da graça. A Bíblia diz que as pessoas caem da graça. A Bíblia fala em Gênesis 3 que quando o homem pecou, diz que o que aconteceu com o homem foi a queda do homem. O cair, irmãos, significa que a pessoa vai levar um tombo tão grande que isso vai trazer danos à sua vida.
E quando o Eutico cai, e lá para fora da onde? Para fora da igreja. Para fora da igreja, quando ele cai, ele morre. Tem muita gente sentada na janela que está quase caindo para fora. E o Espírito Santo está hoje aqui dizendo: ei, acorda, sai da janela e vem para dentro. É o convite do Senhor. Vem para dentro. Porque o seu lugar é aqui dentro e não lá fora. Eu nem sei se alguém está desanimado com a igreja, mas eu sei do que o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar nessa manhã. Talvez seja comum. Se Paulo tivesse que levar essa palavra naquele dia, ele não falaria com todos. Talvez ele falaria com um menino chamado Eutico. Talvez tenha algum Eutico aqui nessa manhã. E o Espírito Santo está dizendo que ele só está dando essa palavra porque ele te ama demais. Amém. Glória a Deus. Aí ele caiu para fora e morreu. Morte espiritual. E agora? O que acontece quando alguém morre espiritualmente? Bom, a família desceu, as pessoas desceram e nada puderam fazer. Chacoalharam o morto e ele não acordou. Mexeram no menino e ele não ressuscitou. As pessoas ficaram em volta lamentando, dizendo: e agora? E agora? O que a gente pode fazer? E agora? Estava morto. Mas daqui a pouco Paulo desce. E louvado seja Deus, porque quando Paulo desce, ele não desce sozinho. Jesus vai com ele. E quando Jesus vai com ele, não é Paulo que ressuscita o menino, mas é o poder de Deus que se manifesta. E aí eu quero dar uma palavra, porque a missão da igreja é essa. Quando um dos nossos, ou alguém que está lá fora, morre, eu e você e homem nenhum tem poder de trazê-lo à vida novamente, mas Jesus pode ressuscitar o morto. A igreja tem a palavra que salva, liberta e leva as pessoas para o céu. Aleluia. Que eu e você também tenhamos a fé de que pessoas que já caíram e a gente acha que morreu, Jesus está dizendo: eu vou lá e trago para dentro novamente. Agora eu quero te encerrar a mensagem dessa manhã. Eu falei que era simples, mas olha, é simples, mas eu acredito que dá para você compreender perfeitamente o que o Senhor ministrou aqui nessa manhã. Por que indecisão? Por que não se decidir abraçar de vez esse Deus que te ama? A gente lê João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como entender esse amor de tal maneira? Que amor é esse? Que expressão é essa que João não conseguiu interpretar? Que João não tinha palavras para dizer? E não tendo palavras, ele disse: é de uma maneira tal, eu não tenho palavras para explicar. E aí a gente pode pensar de várias formas. A primeira delas é pensar em Deus como Pai. Porque no sentido geral, Ele é Criador, sendo assim Ele é Pai de todos. Amém, amados? É o Criador. Se eu e você tivéssemos uma bola de cristal, bom, em primeiro lugar que nós seríamos disciplinados, porque seríamos feiticeiros, não é verdade? Mas é só um exemplo. Se a gente pudesse ver o futuro, e isso Deus não deu a homem nenhum. Ver o futuro é uma coisa que só pertence a Deus. Não somente ver, mas Deus trabalha o futuro da humanidade. Deus não é um vidente que vê o futuro. A Bíblia diz que Deus já está no futuro. Ele está no presente, como esteve no passado, e o futuro já pertence a Ele. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Para Ele, antes e depois, é a mesma coisa. Então Ele sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Mas eu e você não vemos o futuro. A gente, na verdade, não sabe nem o que vai fazer daqui a pouco. Na verdade, você nem
deixa eu ver. Meio-dia eu vou almoçar, 1h30 vou dar uma descansada, e 3h45 vou ao banheiro fazer xixi. Você vai programar o seu xixi? Você não consegue nem saber na hora que você vai fazer xixi, você não sabe. Entende o que eu quero dizer? Você não, nem o teu próprio corpo você domina. Mas Deus sabe tudo. Agora, pensando nesses termos, se você, mãe e pai, imagine só se você pudesse ver o futuro antes de ter um filho, e você fosse fazer um filho, conversar com o marido, a esposa com o marido a esposa, vamos ter um filho, vamos. E você pudesse ver o futuro. E olhando o futuro, você visse o menino respondendo para você. Menino capetinha, sabe? Batendo na sua cara. Pá, na sua cara. Pá. Esse lindinho. Pai, tô bom, pai. Um menino desobediente, com reclamação todo dia da escola. Todo dia, quando toca o telefone, você nem precisa falar. Você nem precisa olhar o celular, você fala, deve ser da escola. Quando você pega, é da escola mesmo. Meu Deus! Imagine um menino crescendo, você vendo tudo aquilo na bola de cristal. Meu Deus, vocês vendo, pai e mãe. E daqui a pouco o menino cresce, fica rebelde, e corta o cabelo, e vira punk, e não sei o quê. Daqui a pouco o menino vai entrar pro crime. Começa a fazer delitos, roubar carro, roubar casa. Meu Deus do céu, esse menino vai ser isso. Não quer saber de igreja, e se envolve com um monte de entorpecentes. Ele não quer saber. Esse é o futuro do menino. Você viu o futuro, esse aí, vai ser esse seu filho. O que você, pai e mãe, se você pudesse ver, você faria? Você teria um filho? Eu acho que a maioria de nós não. Você fala, não, se for esse aí, então misericórdia, vamos ficar sem. Só que Deus, eu quero te dizer por que o amor de Deus é incomparável. Porque quando Deus criou você, Ele já sabia que todos nós iríamos pecar. Já sabia que muitos de nós falharia, erraria, e faria tanta coisa, e mesmo assim, sabendo, Ele nos criou. Mesmo assim, Ele nos formou. E todos os anos, pessoas têm bebês. E essas pessoas não sabem o que será do futuro deles. E Deus sabe, mesmo assim, Deus continua dando a vida. Sabe por quê? Porque Deus ama mais do que todos nós podemos amar. E mais do que isso, Ele sabia que a única forma de salvar essas pessoas que Ele mesmo criou, Ele sabia que a única forma de salvá-los era fazer com que o filho dele fosse e morresse numa cruz, um sofrimento terrível. Mesmo assim, o nosso Deus, sabendo do sofrimento que o próprio filho sofreria, Ele quis nos criar, porque nos amou de uma maneira excepcional. Esse Deus que te criou, não é só o Deus que te criou, mas é o Deus também que foi e te resgatou dos seus pecados. Por isso nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Então, janela não é lugar para você. Tem um Deus que te ama muito e quer que você cresça na fé, quer que você saia da indecisão. Ele quer que você saia dos lugares que te causam distrações. Ele quer você junto com a igreja, dentro, ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele te chamou para isso, para estar sempre na presença dEle. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Que você saia daqui apaixonado pelo lugar que Jesus te trouxe. Aleluia. Que a palavra seja gloriosa, que todos os dias a palavra seja maravilhosa a você, que todos os dias ao ouvir a palavra ela te cause uma admiração, que todos os dias o chamado de Jesus seja aquilo que você ouve, que nenhuma outra voz para fora, distrações, venha envolver você, a não ser a presença de Jesus Cristo. Amém? Você pode curvar sua cabeça, eu quero orar junto com você.